As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. O inspetor Forrester, coronel, anunciou o mordomo abrindo a porta. O policial, um rapaz elegante, de expressão viva, entrou na sala. Bom dia, coronel. Espero não estar incomodando, mas eu soube que o Sr. Sherlock Holmes da Baker Street está aqui hoje. O coronel indicou meu amigo com um gesto e o inspetor se inclinou. Pensamos que talvez quisesse nos ajudar, Sr. Holmes, a destrinchar este caso. O destino está contra você, Watson, veja, disse Holmes rindo. Conversávamos sobre o assunto quando entrou. Inspetor, poderia dar alguns detalhes? E quando se recostou na cadeira, naquela pose familiar, compreendi que seria inútil demover Holmes. Não tínhamos pistas no caso Acton, mas neste dispomos de várias, e não há dúvida de que se trata da mesma pessoa. O homem foi visto. Ah, sim, senhor, mas fugiu como um cervo após o tiro que matou o pobre William Kirwan. O Sr. Currigan viu-o da janela do quarto e o Sr. Alec Coogan viu-o do corredor dos fundos. Faltava um quarto para a meia-noite quando se deu o alarme. O Sr. Currigan acabava de se deitar e o Sr. Alec estava sentado na varanda, de roupão. Ambos ouviram William, o cocheiro, pedir socorro, e o Sr. Alec correu rápido para cima a fim de verificar o que estava acontecendo. Encontrou as portas do fundo abertas e, ao chegar ao pé da escada, viu dois homens lutando. Um deles disparou, o outro caiu. O assassino atravessou o jardim correndo e saltou a cerca viva. O Sr. Cunningham, olhando pela janela do quarto, viu o sujeito chegar à estrada, mas perdeu-o de vista logo depois. O Sr. Alec parou para socorrer o moribundo e assim o assassino conseguiu fugir. Além do fato de ser um homem de estatura mediana e vestir roupa escura, não temos pista pessoal, mas estamos fazendo investigações rigorosas e, se ele for um estranho por aqui, logo o encontraremos, Sr. Holmes. O que esse William fazia ali? Disse alguma coisa antes de morrer? Nenhuma palavra. Morava no pavilhão com a mãe e era um sujeito muito leal. Supomos que tenha ido até a casa para verificar se estava tudo em ordem. É claro que o caso Acton deixou todo mundo alerta. O ladrão deve ter arrombado a porta. A fechadura foi forçada e logo em seguida William apareceu. William disse alguma coisa à mãe antes de sair? Ela é muito idosa e surda. Não conseguimos obter nenhuma informação. O choque deixou-a atordoada. Mas eu soube que ela nunca foi muito inteligente. Mas há um detalhe muito importante, vejam. Tirou um caderninho, um fragmento de papel e alisou sobre o joelho. Isso foi encontrado entre o indicador e o polegar do morto. Parece um pedaço arrancado de uma folha maior. Observem que a hora mencionada é a mesma em que o pobre sujeito morreu. O assassino talvez tenha arrancado dele o resto da folha, ou ele pode ter tirado este fragmento da mão do assassino. Dá a impressão de que havia um encontro marcado. Holmes pegou o papel, cujo facsímile está reproduzido aqui. Supondo-se que havia um encontro marcado, continuou o inspetor, é concebível a teoria de que William Kirwan, apesar da reputação de homem honesto, estivesse de conluio com o ladrão. Talvez tenha vindo a encontrá-lo no local. Pode até tê-lo ajudado a arrombar a porta e depois os dois se desentenderam. Aquela caligrafia é extraordinariamente interessante, observou Holmes, que a aproximava com grande concentração. O caso é bem mais complicado do que imaginei. Apoiou a cabeça nas mãos enquanto o inspetor sorria diante do efeito que seu caso produzia no famoso especialista londrino.
Sua última observação relativa à possibilidade de haver um entendimento entre o ladrão e o empregado e deste papel ser um bilhete marcando o encontro entre os dois é uma hipótese engenhosa e não de todo impossível, mas este fragmento de escrita sugere. Mergulhou novamente a cabeça nas mãos e permaneceu por alguns minutos na mais profunda meditação. Quando ergueu a cabeça, fiquei surpreso ao vê-lo corado e de olhos brilhantes, como antes de adoecer. Levantou-se vivamente em seguida, com toda a antiga energia. Sabem de uma coisa? Eu gostaria de dar uma espiada discreta nos detalhes deste caso. Ele contém algo que me fascina bastante. Se me permite, coronel, deixarei meu amigo Watson e o senhor para acompanhar o inspetor e testar a veracidade de uma ou duas ideias minhas. Voltaremos em meia hora. 1 hora e meia se passou antes que o inspetor voltasse sozinho. O Sr. Holmes está caminhando de um lado para o outro no campo lá fora, anunciou. Quer que nós 4 vamos juntos à casa. A casa do Sr. Cunningham? Sim, senhor. Para quê? O inspetor encolheu os ombros. Não sei exatamente, senhor. Cá entre nós, acho que o Sr. Sherlock Holmes ainda não se recuperou totalmente da sua doença. Age de maneira estranha, está muito excitado. Não precisa ficar alarmado, eu disse. Geralmente descubro que há método na loucura dele. Há quem diga que há loucura no método dele, murmurou o inspetor. Mas ele está ansioso para agir, coronel, de modo que será melhor irmos logo, se já estiver pronto. Encontramos Holmes caminhando de um lado para o outro no campo, a cabeça inclinada sobre o peito e as mãos enfiadas nos bolsos da calça. O caso está cada vez mais interessante, disse Holmes. Watson, sua viagem ao campo foi um sucesso. Passei uma manhã muito agradável. Esteve no local do crime, pelo que eu soube, disse o coronel. Sim, o inspetor e eu fizemos juntos uma boa investigação. E foram bem-sucedidos? Encontramos coisas muito importantes. Contarei tudo quando estivermos a caminho. Antes de mais nada, vimos o corpo daquele homem infeliz. Ele morreu com certeza de um disparo de revólver. Então, tinha alguma dúvida? É bom verificar tudo. Nossa investigação não foi inútil. Conversamos depois com o Sr. Cunningham e o filho, que indicaram o local exato onde o assassino atravessou a cerca do jardim na fuga. É um ponto de grande interesse. Naturalmente. Em seguida, visitamos a mãe do pobre coitado, mas não conseguimos nenhuma informação. Ela é muito idosa e doente. E qual foi o resultado da investigação? A convicção de que o crime é muito peculiar. Talvez a nossa visita agora possa esclarecer alguma coisa. Creio que nós dois concordamos, inspetor, que o fragmento de papel encontrado na mão do morto, em que estava indicada a hora exata de sua morte, é extremamente importante. Isso deveria fornecer uma pista, Sr. Holmes. E fornece uma pista. A pessoa que escreveu o bilhete foi o homem que tirou William Keegan da cama àquela hora. Mas onde está o resto do papel? Examinei cuidadosamente o terreno na esperança de encontrá-lo, disse o inspetor. Foi arrancado da mão do morto, porque alguém estaria tão ansioso para recuperá-lo, porque o incriminava. E o que faria com ele? Enfiaria no bolso, provavelmente, sem notar que um fragmento ficara na mão do morto. Se conseguíssemos obter o resto do papel, é óbvio que avançaríamos bastante na solução desse mistério. Sim, mas como chegar aos bolsos de um criminoso antes de pegar o próprio criminoso? Essa foi boa. Vale a pena meditar no assunto. E há outro ponto óbvio. O bilhete foi enviado a William Keegan. O homem que o escreveu não deve ser o mesmo que entregou, porque neste caso daria pessoalmente o recado. Quem levou o bilhete? Ou teria vindo pelo correio? Andei investigando, disse o inspetor. William recebeu uma carta ontem pelo correio da tarde.
o envelope foi destruído por ele. Ótimo! Exclamou Holmes, dando uma palmada nas costas do inspetor. Interrogou o carteiro. É um prazer trabalhar ao seu lado. Bem, aqui está o pavilhão. E se quiser subir, coronel, eu lhe mostrarei o local do crime. Passamos pelo bonito chalé onde morara o homem assassinado e seguimos pela alameda ladeada de carvalhos que conduzia à antiga e bela residência em estilo Queen Anne, ostentando a marca de Malplaquet sobre o lintel da porta de entrada. Sherlock Holmes e o inspetor contornaram a casa até o portão lateral, separado por um jardim da cerca viva que o isola da estrada. Havia um policial na porta da cozinha. Abra a porta, pediu Holmes. Era nesta escada que o Sr. Cunningham, filho, estava, e dali avistou os dois homens lutando no lugar onde estamos agora. O Sr. Cunningham, pai, estava na janela, a segunda à esquerda, e viu o sujeito escapar pelo lado esquerdo daquele arbusto. O filho também viu. Ambos têm certeza por causa daquela sebe. Então o Sr. Alec correu para fora e ajoelhou-se ao lado do ferido. O solo é muito duro, como podem ver, e não há pegadas para nos orientar. Enquanto ele falava, dois homens aproximaram-se pela trilha do jardim depois de contornarem um ângulo da casa. Um deles era idoso, de expressão enérgica, rosto enrugado, pálpebras pesadas. O outro era um rapaz elegante que, com sua expressão viva e sorridente e as roupas de cores alegres, fazia um estranho contraste com o assunto que nos levara até ali. Continua investigando? Perguntou, dirigindo-se a Holmes. Pensei que vocês, londrinos, não erravam nunca. Não parece tão rápido, no fim das contas. Precisa conceder-nos algum tempo, disse Holmes, bem-humorado. E vão precisar mesmo, disse Alec Cunningham. Aparentemente não há pista nenhuma. Apenas uma, disse o inspetor. Achamos que se encontrássemos... Meu Deus, Sr. Holmes, o que aconteceu? O rosto do meu pobre amigo havia assumido de repente a expressão mais assustadora. Rolou os olhos para cima, fisionomia alterada pela dor, e com um gemido abafado caiu de bruços no chão. Horrorizados diante do ataque repentino e grave, nós o carregamos para a cozinha, onde foi instalado numa cadeira grande, respirando com dificuldade durante alguns minutos. Afinal, com um pedido de desculpas pelo desmaio, levantou-se. Watson lhes dirá que acabo de me recuperar de uma doença grave, explicou. Sou sujeito a esses ataques nervosos. Quer que mande minha charrete levá-lo para casa? Perguntou o velho Cunningham. Já que estou aqui há um ponto que gostaria de comprovar. É bem fácil verificá-lo. Qual é? É possível que o pobre William Kirgan tivesse chegado à casa, não depois, e sim antes do ladrão. Todos parecem aceitar como ponto pacífico que, embora a porta tenha sido forçada, o ladrão não chegou a entrar. Creio que é bastante óbvio, disse o Sr. Cunningham gravemente. Meu filho Alec ainda não se deitara e com certeza ouvira alguém que se movimentasse por aqui. Meu filho Alec ainda não se deitara e com certeza ouviria alguém que se movimentasse por aqui. Onde estava sentado? Eu estava sentado ali, naquele local. Estava ali. Qual é a janela? A última à esquerda, ao lado da de meu pai. As luzes nos dois quartos estavam acesas, naturalmente. É claro. Há pontos muito estranhos aqui, disse Holmes sorrindo. Não é extraordinário que um ladrão com certa experiência prévia invadisse uma casa numa hora em que, como ele podia ver pelas luzes, ainda havia duas pessoas da família acordadas. Devia ser um sujeito muito frio, respondeu o jovem. É claro que se o caso não fosse tão estranho, não precisaríamos recorrer ao senhor para obter uma explicação, disse o Sr. Alec. Mas quanto à sua ideia de que o homem já havia roubado a casa antes de William surpreendê-lo, é totalmente absurda.
não teríamos encontrado o lugar revirado e dado pela falta dos objetos que ele havia roubado por um acaso? Depende do tipo de objetos, disse Holmes. Deve lembrar-se de que lidamos com um ladrão muito peculiar e que parece ter uma linha de trabalho toda pessoal. Veja, por exemplo, a estranha coleção de objetos que roubou da casa do Acton, um rolo de barbante, um peso de papéis e não sei que outras ninharias estranhas. Bem, estamos inteiramente em suas mãos, Sr. Holmes, disse o velho Cunningham. Qualquer coisa que o senhor ou o inspetor proponham será aceita, com certeza. Em primeiro lugar, gostaria que oferecesse uma recompensa. Deve partir dos senhores, porque a polícia levaria algum tempo para chegar a um acordo a respeito da quantia. E isso precisa ser feito rapidamente. Tenho aqui um esboço, caso não se importe em assiná-lo. 50 libras, não mais que suficiente, eu acho. Eu daria 500 de boa vontade, disse o juiz de paz, pegando o papel e o lápis que Holmes lhe estendia. Mas isso não está muito correto, acrescentou, olhando para o documento. Eu escrevi às pressas. Vejo que começou assim. Tendo em vista que a madrugada de terça-feira, faltando um quarto para uma, foi feita uma tentativa, etc. Era um quarto para meia-noite, para ser exato. Eu me afligi por causa do erro, pois sabia que Holmes ficaria profundamente abalado com um engano daquele tipo. Era sua especialidade manter-se fiel aos fatos, mas a doença recente o havia abalado e aquele pequeno incidente era suficiente para mostrar que ainda estava longe da recuperação. Ele ficou embaraçado por um momento, enquanto o inspetor erguia as sobrancelhas e Alec Cunningham caía na gargalhada. Mas o velho corrigiu o erro e devolveu o papel a Holmes. Mande imprimir o mais depressa possível. Creio que sua ideia é excelente. Holmes guardou cuidadosamente o papel na carteira. E agora seria muito bom visitarmos juntos a casa para verificar se esse ladrão excêntrico, afinal, não levou alguma coisa. Antes de entrar, Holmes examinou a porta que tinha sido forçada. Era evidente que haviam usado um cinzel e uma faca resistente para arrombar a fechadura. Eram visíveis as marcas na madeira no lugar onde a porta fora empurrada. Não usam barras? Perguntou. Nunca achamos necessário. E não tem cachorro? Sim, mas está preso do outro lado da casa. A que horas se deitam os criados? Por volta das 10 da noite. Soube que o William Kiernan também se recolhia mais ou menos a essa hora. É exato. Estranho que exatamente nessa noite ele estivesse acordado até mais tarde. Gostaria que nos mostrasse a casa, Sr. Cunningham. Um corredor de pedra que dava para a cozinha conduzia por uma escada de madeira diretamente ao primeiro andar. Terminava num patamar fronteiro a outra escada mais robusta que saía do vestíbulo. Para esse patamar davam as portas da sala de visitas e de vários quartos, inclusive o do Sr. Cunningham, pai e filho. Holmes caminhava devagar, observando a arquitetura da casa. Percebi por sua expressão que seguia uma pista importante, mas não consegui imaginar em que direção seus pensamentos e suas deduções o conduziam. Sr. Holmes, tudo isso certamente é desnecessário, disse o Sr. Cunningham, meio impaciente. Meu quarto fica no final da escada e o meu filho logo depois. Deixo a seu critério verificar se seria possível o ladrão subir até aqui sem que percebêssemos. Precisa tentar outra pista, na minha opinião, disse o filho com um sorriso malicioso. Peço que tenha um pouco de paciência. Eu gostaria, por exemplo, de ver até que ponto se pode avistar a frente da casa pelas janelas. Este é o seu quarto, rapaz, disse abrindo uma porta. E aquele, eu presumo, é o quarto de vestir onde ele estava quando foi dado o alarme. Para onde dão as janelas? Ele atravessou o quarto, abriu a porta e deu uma olhada no aposento contíguo. Espero que esteja satisfeito agora, disse o Sr. Cunningham,
secamente. Obrigado, acho que vi tudo o que desejava. Então, se for realmente necessário, podemos ir para o meu quarto, se não for demasiado incômodo. O juiz de paz deu de ombros e entrou na frente em seu quarto, que era mobiliado com simplicidade e nada tinha de extraordinário. Quando atravessava o quarto em direção à janela, Sherlock Holmes recuou de modo que ele e eu fôssemos os últimos do grupo. Ao pé da cama havia uma mesinha quadrada sobre a qual se via um prato de laranjas e um jarro de água. Quando passamos por ela, Holmes, para minha imensa surpresa, inclinou-se na minha frente e deliberadamente derrubou a mesinha. A jarra quebrou-se em 1000 pedaços e as frutas rolaram para todos os cantos do quarto. Você é desajeitado, Watson, disse friamente. Molhou todo o tapete. Abaixei-me confuso e comecei a recolher as frutas, compreendendo que, por algum motivo, o meu amigo queria que eu assumisse a culpa. Os outros fizeram o mesmo, recolocando a mesa no lugar. Ora, para onde ele foi? Exclamou o inspetor. Holmes havia desaparecido. Esperem aqui um instante, disse Alec Cunningham. Na minha opinião, o sujeito não está muito bem da cabeça. Venha comigo, papai. Vamos ver onde ele se meteu. Saíram às pressas do quarto, enquanto o inspetor, o coronel e eu ficamos ali, olhando uns para os outros. Palavra que concordo com o Sr. Alec Cunningham, disse o policial. Talvez seja consequência da doença, mas parece que Holmes está estranho, não está muito bem da cabeça. Foi interrompido por um grito repentino de socorro, socorro, assassino. Com um arrepio, reconheci a voz do meu amigo e saí correndo do quarto para o patamar. Os gritos, que estavam reduzidos a um murmúrio inarticulado e rouco, vinham do quarto que tínhamos visto antes. Entrei correndo e fui até o quarto de dormir. Os dois, Cunningham, pai e filho, estavam inclinados sobre o vulto prostrado de Sherlock Holmes, o mais moço agarrando-lhe o pescoço com as duas mãos, enquanto o mais velho torcia-lhe um dos pulsos. No mesmo instante, nós três o libertamos e Holmes, levantando-se muito pálido e evidentemente exausto. Prenda estes homens, inspetor, arquejou. Sobre que acusação? O assassinato do cocheiro William Kieran. O inspetor olhou para ele, aturdido. Ora, Sr. Holmes, disse finalmente, tenho certeza de que não fala sério. Quieto, homem. Olhe para eles, ordenou. Holmes, secamente. De fato, nunca tinha visto uma confissão de culpa tão nitidamente estampada num rosto humano. O mais velho parecia aturdido. Seu rosto, de traços bem marcados, estava carrancudo. O filho, por sua vez, havia perdido toda a vivacidade que o caracterizava e a ferocidade de um animal selvagem brilhava em seus olhos escuros, distorcendo os traços harmoniosos. O inspetor não disse nada, mas, aproximando-se da porta, fez soar seu apito. 2 policiais surgiram imediatamente. Não tenho alternativa, Sr. Cunningham. Confio em que tudo isso se revele um erro absurdo, mas compreenda. Largue isso. Deu um golpe com a mão e o revólver que o rapaz fazia menção de sacar caiu no chão. Guarde isso, disse Holmes, colocando rapidamente o pé sobre a mesa. Será inútil no julgamento, mas é disto que realmente precisamos. E ergueu um pedaço de papel amassado. O resto do bilhete? Perguntou o inspetor. Exatamente. E onde estava? Onde eu tinha certeza que estaria. Esclarecerei tudo, todo o caso daqui a pouco. Acho, coronel, que o senhor e o Watson podem ir para casa. Eu me encontrarei com os dois dentro de 1 hora no máximo. O inspetor e eu precisamos conversar com os prisioneiros, mas estarei de volta para o almoço com certeza. Sherlock Holmes cumpriu a palavra. Cerca de 1 hora depois, estava conosco na sala de jantar. Vinha acompanhado de um homenzinho idoso, apresentado como o Sr. Acton. Em sua residência fora cometido o primeiro roubo. Queria que o Sr. Acton ouvisse o meu relato do caso, pois é natural que ele esteja muito interessado nos detalhes, disse Holmes. Meu caro coronel,
Temo que amaldiçoe a hora em que resolveu escolher em sua casa um sujeito complicado como eu. Pelo contrário, protestou o coronel, considero o maior privilégio poder acompanhar de perto os seus métodos de trabalho. Confesso que ultrapassam as minhas expectativas e que sou incapaz de compreender os resultados. Até agora não vi um só vestígio de pista. Temo que minhas explicações o decepcionem, mas sempre tive o hábito de deixar bem claros os meus métodos, seja para o meu amigo Watson, seja para qualquer pessoa que revele por eles um interesse inteligente. Mas, para começar, como ainda estou um tanto abalado com a agressão sofrida no quarto de vestir, creio que tomaria um pouco de brande, coronel. Minhas forças andam combalidas ultimamente. Espero que não sofra outro ataque nervoso. Sherlock Holmes deu uma boa risada. Chegaremos lá. Antes farei um relato do caso na sua devida ordem, mostrando os vários pontos que orientam a minha decisão. Interromperam-me, por favor. Interrompa-me, por favor, se alguma dedução não estiver bem clara. É da maior importância na arte da detecção saber distinguir entre vários fatos quais os triviais e quais os decisivos. Do contrário, a energia e a atenção se dispersariam em vez de se concentrarem. Neste caso, eu não tinha desde o início a menor dúvida de que a chave estava no pedaço de papel encontrado na mão do morto. Antes de prosseguir, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, se o relato de Alec Cunningham estivesse correto, e o assaltante, depois de atirar em William Kieran, tivesse desaparecido, imediatamente era óbvio que não fora ele quem arrancara o papel da mão do morto. Mas, caso não fosse ele, teria que ser o próprio Alec Cunningham, pois, quando o velho desceu, vários criados já estavam no local. O detalhe é simples, mas o inspetor não o percebeu porque partia do pressuposto de que os magnatas da região nada tinham a ver com o caso. Quanto a mim, faço questão de me desfazer de preconceitos e obedecer docilmente quando os fatos me orientam. Assim, logo na primeira etapa da investigação, comecei a olhar com desconfiança o papel desempenhado pelo Sr. Alec Cunningham. Fiz um exame cuidadoso do fragmento de papel que o inspetor me mostrou. Ficou logo claro para mim que ele era parte de um documento extraordinário. Aqui está. Vocês notam agora algo de muito sugestivo nele? Tem uma aparência muito desigual, disse o coronel. Meu caro senhor, não pode haver a mínima dúvida de que foi escrito por duas pessoas que traçavam palavras alternadas. Quando chamo a atenção para os T vigorosos de algumas palavras e peço que os comparem às palavras quarto e meia-noite, que são hesitantes, perceberão imediatamente o fato. Uma análise rápida das palavras permitirá dizer com toda segurança que o saberá e o talvez foram escritas por mão mais firme e que o que por outra mais fraca. Por Deus, é claro como o dia, exclamou o coronel. Por que duas pessoas escreveriam a carta desta maneira? Era óbvio que se tratava de uma trama escusa e um deles, que desconfiava do outro, estava decidido que, fosse qual fosse o resultado, ambos teriam responsabilidade igual. É evidente que aquele que escreveu um e para era o chefe. Como descobriu isso? É possível deduzi-lo do simples estudo comparativo das caligrafias, mas temos motivos mais fortes do que esse. Se examinarem com atenção este fragmento, chegarão à conclusão de que o homem de caligrafia mais vigorosa escreveu primeiro todas as palavras, deixando em branco as outras para serem preenchidas. Esses espaços em branco nem sempre foram suficientes e podem notar que o segundo homem teve que comprimir o quarto entre as outras duas palavras, revelando que a carta já havia sido escrita. Aquele que escreveu primeiro foi, sem dúvida, o que planejou toda a história. Mas, excelente!
exclamou o Sr. Acton. Mas bastante superficial, disse Holmes. Entretanto, chegamos agora a um ponto importante. Talvez ignorem que os especialistas conseguiram determinar a idade das pessoas pela caligrafia, com grande exatidão. Em casos normais, é possível situar a pessoa na sua década com razoável acerto. Digo casos normais porque a doença e a fraqueza física reproduzem os sinais da velhice também, ainda que o doente seja moço. Neste caso, examinando a caligrafia forte e ousada de um e a outra de aparência frágil, mas que conserva a sua legibilidade, embora o T tenham começado a perder o traço, podemos dizer que um era jovem e o outro tinha idade avançada, sem ser decrépito. Excelente, repetiu o Sr. Acton. Há um outro ponto, mais sutil e interessante. Existe algo em comum nas duas caligrafias. Eles pertencem a pessoas consanguíneas. É muito óbvio nos E, mas para mim há detalhes menores que indicam a mesma coisa. Não tenho dúvidas de que poderão ser encontrados maneirismos de família nestas duas amostras de caligrafia. Estou apresentando apenas, e claro, os principais resultados do meu exame. Há 23 outras deduções que seriam mais interessantes para os especialistas. Todas tendem a reforçar minha impressão de que os Cunningham's, pai e filho, escreveram esta carta. Meu passo seguinte foi examinar os detalhes do crime para ver até que ponto ajudariam. Fui até a casa com o inspetor e vi tudo o que era necessário. O ferimento na cabeça do morto era, como pude determinar, com absoluta certeza causado por disparo de revólver a uma distância de cerca de 4 metros. Não havia marcas de pólvora nas roupas. Era evidente, portanto, que Alec Cunningham mentira ao dizer que os homens estavam lutando quando o tiro foi disparado. Pai e filho concordavam em relação ao local por onde o homem fugira para a estrada, mas acontece que, naquele ponto, há um fosso largo, úmido, no fundo. Como não havia pegadas no fosso, tive certeza absoluta de que os Cunningham haviam mentido novamente, e também de que nunca houvera nenhum desconhecido em cena. Precisava então verificar o motivo daquele crime singular. Para isso, tentei primeiro descobrir o motivo do roubo anterior na casa do Sr. Acton. Graças a uma coisa dita pelo coronel, soube que havia um processo envolvendo o Sr. Acton e os Cunninghams. Ocorreu-me logo, é claro, que tinha invadido a biblioteca com a intenção de obter algum documento importante do caso. Exatamente, disse o Sr. Acton. Não há dúvidas quanto às intenções. Eu tenho direito incontestável sobre metade das terras atuais dos Cunninghams, e se eles tivessem encontrado um único documento, que felizmente está no cofre de meus advogados, sem dúvida prejudicaria o nosso caso. Estão vendo? Exclamou Holmes sorridente. Foi uma tentativa perigosa e desvairada na qual percebo a influência do jovem Alec. Nada encontrando, tentaram afastar as suspeitas, fazendo com que o caso parecesse um roubo comum. Para isso, carregaram tudo o que encontraram ao alcance das mãos. Esta parte é bastante clara, mas ainda restavam muitos detalhes obscuros. O que eu queria, acima de tudo, era descobrir a parte desaparecida do bilhete. Tinha certeza de que o Alec Cunningham o arrancara da mão do morto e estava quase certo de que o enfiara no bolso do roupão. Onde mais o teria guardado? O único problema seria verificar se ainda estava ali. Valia a pena fazer um esforço para descobrir, e com esse objetivo, todos nós fomos até a casa. Os Cunninghams se encontraram conosco, como devem recordar, junto à porta da cozinha. Era essencial que nem sequer se lembrassem da existência do papel, do contrário, o destruiriam imediatamente. O inspetor estava a ponto de aludir à importância do detalhe quando, por um feliz acaso, fui acometido de uma espécie de ataque, alterando o rumo da conversa.
Meu Deus! Exclamou o coronel rindo. Quer dizer que desperdiçamos nossa solicitude num falso ataque de nervos? Falando como profissional, foi admiravelmente representado, exclamei, olhando surpreso para o homem que vivia a me espantar com novas facetas de sua astúcia. Holmes sempre desempenhando seu papel de ator. Tratava-se de uma arte muito útil. Quando me recuperei, consegui, graças a um artifício que talvez tivesse o pequeno mérito da engenhosidade, que o velho Cunningham escrevesse a palavra meia-noite, de modo que eu pudesse compará-la à meia-noite escrita no bilhete. Ah, como fui idiota! Exclamei. Percebi que você estava penalizado com a minha falha, disse Holmes com um sorriso. Lamentei causar-lhe a decepção que eu sei que você sentiu. Subimos juntos e depois de entrar no quarto de vestir e ver o roupão pendurado atrás da porta, consegui atirar a mesinha no chão, distrair a atenção de todos e voltar a examinar os bolsos. Mas havia encontrado o papel que estava onde eu esperava, quando os Cunninghams saltaram em cima de mim. E teriam me assassinado ali mesmo, tenho certeza, não fosse a sua pronta ajuda. Sinto até agora as mãos daquele rapaz na minha garganta e as do pai torcendo-me o pulso para arrancar o papel da minha mão. Perceberam que eu sabia de tudo, e a repentina passagem da segurança total para o desespero absoluto deixou-os enlouquecidos. Tive uma conversa, embora o filho se mostrasse um perfeito demônio. Tive uma conversa com o velho Cunningham sobre o motivo do crime mais tarde. Ele estava mais calmo, embora o filho se mostrasse um perfeito demônio, disposto a estourar os meus dentes, mas claro que não conseguiria isso, pois estava algemado. Tive uma conversa com o velho Cunningham sobre o motivo do crime mais tarde. Ele estava mais calmo, embora o filho estava cheio de ódio nos olhos, com vontade de estourar os meus dentes. O jovem Cunningham, ao ver que o caso contra ele era arrasador, perdeu o ânimo e confessou tudo. Parece que William acompanhara às escondidas os patrões na noite em que eles invadiram a casa do Sr. Acton e, obtendo assim poder sobre eles, passou a ameaçá-los de denúncia, fazendo chantagens. Mas o Sr. Alec Cunningham é um homem perigoso nesse tipo de jogo. Foi um golpe genial de sua parte ver o pavor de ladrões que agitava a região, uma oportunidade de livrar-se do homem que temiam. William foi atraído e eliminado. E se estivessem com o bilhete inteiro e tivessem emprestado um pouco mais de atenção aos detalhes, é bem possível que ninguém jamais suspeitasse de ambos, pai e filho. E o bilhete? Eu perguntei. Sherlock Holmes colocou diante de nós o documento abaixo. É o tipo de coisa que eu esperava, disse Holmes. Não conhecemos ainda, é claro, as relações entre Alec Cunningham e William Kirker e Annie Morrison. O resultado demonstra que a isca foi bem colocada. Estou certo de que se interessarão pelos laços hereditários revelados na ausência de pingos nos i, na caligrafia do velho, e também bastante característica. Watson, creio que o seu repouso no campo foi um sucesso, incontestável, e certamente voltarei amanhã bastante revigorado para a Baker Street.